E aí, está pronto para ampliar ainda mais a consciência? Esse módulo aqui você aprendeu tantas coisas e vai aprender ainda mais. Olha só o que eu preparei para você, aplicação profissional desse conhecimento. O que nós vamos ver aqui? Os temas. Aplicação nas 3 dimensões, intra, inter e sistêmico. Estratégia e tática. Informação e significado. Poder das informações, exemplo de aplicação, como um processo decisório na área da administração, e 10 ferramentas básicas de trabalho da consciência sistêmica para você utilizar no trabalho com os seus clientes e com você mesmo, né? E aqui vem uma frase do Peter Drucker, que eu gosto muito, que ele fala assim: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Se você souber tomar boas decisões hoje, será melhor. E veja a importância de você aprender a pegar informações adequadas para ter noção do que realmente isso vai determinar o que vai acontecer com você lá no futuro. E aí, onde é que eu posso aplicar esse conhecimento que eu peguei até todas as áreas do relacionamento humano? Todas. E aí vem uma frase do Saramago que ele diz assim: nossa maior tragédia é não fazer com a vida. Porque não sabe o que fazer com a vida, que não sabe viver e não sabe olhar para a vida do jeito que ela é. Se você criar uma ilusão, você vai viver na sua ilusão. Mas vai dar certo? Acho que não, né? Lembra das 3 dimensões? 3 dimensões para você aplicar. As 3, o primeiro nível aqui é o intrapessoal. Então você vai aplicar em você. Para quê? Para você definir, afinal, o seu papel adulto, criança e infantil. Que dimensão, qual dimensão você está utilizando naquele momento? Isso aqui é fundamental para você ter noção. Por exemplo, quem casa, quem trabalha, quem deveria tomar decisões, quem assume consequências, quem sabe lidar com culpa, quem não sabe, em que fase de vida você está, que fase deveria estar. Isso aqui é importantíssimo. Ter noção e saber como trabalhar também com máscara, sombra e selfie. Se você tiver noção disso, isso te ajuda demais. Isso aqui é minha máscara, o que eu estou com medo de ver é minha sombra, mas eu preciso ir de encontro ao meu selfie. Projetos de vida. O que é projetos de vida? Que referenciais que eu uso para viver, para olhar para a vida e tomar decisões? E ter a noção que eu preciso sempre ter uma ampliação do nível de consciência. Por isso eu fico o tempo todo aqui. Vamos ampliar a consciência? Adivinha por quê? Precisa evoluir cada vez mais. Quanto maior o nível de consciência, mais você consegue trabalhar. Não é só no intra, nas 3 dimensões. Se pegar no intra ainda, você ter noção das suas qualidades e dos seus defeitos. Daquilo que você faz que é bom, você maximiza. Aquilo que não é tão bom, você conserta, você resolve, você minimiza. O que é que você vai fazer com tudo isso? Dentro da realidade. E o traço de caráter. Você vai fazer uma análise do seu traço de caráter, aliás, não é do seu, é dos seus, porque estão todos interagindo, tá? Então você vai ver o quanto esse traço de caráter é funcional ou disfuncional. Disfuncional é quando você está preso nele, preso no trauma. Funcional é quando você identifica o trauma, você resolve, você como adulto utiliza as qualidades do trauma. O disfuncional é você fica preso no trauma e revive o trauma a todo momento. Você vai, através do traço de caráter, você vai ter uma grande quantidade de probabilidades e escolhas. É como se fosse assim, um grande guarda-roupa que você tem roupa para vários momentos na vida. E você é capaz de escolher, eu vou usar esse aqui, eu vou usar esse aqui para esse lugar. Esse é adequado, esse funciona. Então os traços de caráter são recursos que você tem na sua disposição, se você tiver noção dele. Isso vai definir o seu destino, isso vai definir também o quanto a sua vida será doentia, cheia de doenças, ou saudável. Dentro do interpessoal, na relação eu com outra pessoa, nesses relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, eu com a minha mãe, eu com meu pai, eu com o meu irmão, eu com a minha esposa, eu com a minha ex-esposa, eu com um filho, eu com outro filho e assim por diante. Como isso aqui vai acontecer? Quanto mais eu tenho noção dessas dinâmicas, eu posso ter uma relação verdadeira aqui. Eu posso ter noção de mentiras que eu conto, o outro conta também, para quê, que dinâmicas estão acontecendo. Quanto maior o nível de consciência, mais verdadeira e com muito mais qualidade essas relações vão ficar. Nas relações profissionais, então, por exemplo,
Você como terapeuta em relação ao seu cliente. Não precisa ser só terapeuta ou psicoterapeuta, mas tem várias linhas, como coaching, como consultoria, qualquer tipo de profissional de ajuda, profissionais autônomos e clientes. Quando você vai trabalhar com vendas, qualquer relação que você tenha com outro ser humano, todo esse conhecimento vai te ajudar e muito para que essa relação se torne uma relação saudável e com bons resultados. Imagina a quantidade de informações que você pode ter e utilizar se você souber de todas essas ferramentas. Negociações, mediações e qualquer relacionamento humano. Um outro nível, que é o sistêmico, que você basicamente vai ver o quê? As funções se estão em ordem, né? Então, quando você vai com esse conhecimento, você vai olhar para a família. De novo, é a família do outro, a sua família. Como você, como profissional, você vai ver a família do cliente. É começar a olhar e ver, as funções estão em ordem, as dinâmicas estão saudáveis, não estão. Qual é o problema? Por que aconteceu isso? O que levou a isso? Que dinâmicas ocultas tem aqui? Que segredos tem aqui? Então você vai ver isso muito, você vai aplicar em famílias, empresas familiares, equipes, porque qualquer grupo de pessoas você vai ver como você vai lidar com cada elemento específico e as funções dentro do grupo. Organizações, mercado, lidar com concorrência, aliás, lidar com qualquer outra dinâmica, né? Se você pegar num outro nível aqui, por exemplo, prevenção e solução de conflitos, isso aqui não é importantíssimo dentro de qualquer área da sua vida? Tem pessoas que profissionalmente trabalham com isso, né? Você vai ver também interação entre sistemas. Então, o que é interação entre sistemas? Família e trabalho, você vai ver isso aqui, por exemplo, empresas familiares ou um equilíbrio daquela família, o que é viver na família, o que é trabalhar, como é que você lida com essas dinâmicas. Você vai ver a parte de pedagogia sistêmica, onde tem o sistema escola e tem o sistema família. Você vai ver isso aqui em qualquer área, de novo, empresa na relação com essa empresa na relação com o produto, com a clientela, com os funcionários, na justiça, bom, onde você imaginar, você pode ter certeza que você pode utilizar esses conceitos. Uma dinâmica importante para você como profissional é entender estratégia e tática. E aqui nós trabalhamos muito com isso. Tanto é que a constelação que nós fazemos aqui é a constelação estruturada estratégica. E é importante entender o que é estratégia e o que é tática. A estratégia, lembra de onda e materialização? Lá na aula 1 que eu falei isso da física quântica. A estratégia é a onda. A tática é o que você vai materializar agora nesse momento. Esse degrau que você vai fazer, esse passo. A estratégia é como é que eu chego lá. Então a estratégia é abstrata, tática é concreta. Aqui, objetivos de longo prazo. Aqui é a melhor atitude que eu vou fazer agora, nesse momento. Como chegar aos objetivos. E aqui, ações e recursos que eu preciso para conseguir chegar até lá. Aqui é o que eu falei, a onda, ali é o colapso. Aqui é a jornada que você vai ter. Aqui é o passo a passo e decisões de que caminhos você vai fazer. Aqui define um conjunto de táticas. O que eu vou ter que fazer aqui nesse passo a passo, olhando para tudo isso. E aqui eu vou fazer para consolidar a estratégia, para chegar naquele grande objetivo. E aí tem uma frase interessante que é assim, as táticas serão fortes e corretas somente quando a estratégia por trás de tudo for sólida e clara. Se você não tiver uma estratégia, não souber para onde você vai, é parecido com você dentro de um carro, numa estrada, que não tem noção para onde você vai. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar à direita ou não? Você vai pegar aquela vicinal ou não? Você vai sair dessa estrada e pegar a outra ou não? Se você não souber o que fazer, você fica perdido, né? Aí tem uma frase do Sun Tzu, que é lá da Arte da Guerra. Isso aqui é muito utilizado hoje em dia com os empreendedores nas organizações. Então ele coloca assim, ó, a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Agora, tática sem estratégia é o ruído antes da derrota, porque você vai fazer um monte de coisa e não sabe para quê. Então, com certeza, a derrota está lá. Quais são os elementos básicos desse trabalho? Informação e significado. Lembra da realidade? Fato vezes interpretação. No fundo é isso, informação e significado. Qual é o grande significado dessa informação? Quando você pega uma informação, o que significa isto para você, para o cliente, para a relação e para o objetivo do trabalho? Então está aqui. Aqui eu vou colocar uma série de frases de pessoas que têm um grande renome aqui, para você ver como é que eles funcionam. Olha só. Só existe opção quando se tem informação.
Ninguém pode dizer que é livre para tomar o sorvete que quiser se conhecer apenas o sabor limão. O Gilberto Dimenstein. Aqui, o Conan Doyle. É um erro terrível teorizar antes de termos informação. Aliás, isso aqui até coloquei aqui. Isso aqui é a base da constelação sistêmica, que é a fenomenologia. Tem gente que acredita que assim, eu vou inventar uma teoria e aplico na constelação. Sinto muito, então você não sabe fazer constelação. Porque a constelação tem a ver com a fenomenologia. Você observa os fenômenos que tem na dinâmica sistêmica. A partir daí você traz a teoria. A teoria é fruto daquilo que se observa nas constelações. Não é assim, então eu defini na minha visão vida e morte assim, na minha visão sexual. Na sua visão, quando eu coloco as dinâmicas que eu ensino para você, não é porque eu inventei não. É porque isso aqui você testa nas constelações e você observa. O saudável é isso aqui, não é o que se inventa. Então isso aqui é importantíssimo também. Quer ver? Ó, o Bill Gates. O modo como você reúne, administra e usa a informação determina se você vencerá ou perderá. Isso aqui num atendimento de um cliente, e isso aqui numa dinâmica de vida, num casamento, numa família, seja no que for, no emprego. Quer ver mais? Ó, o Peter Drucker de novo aqui. Ó. O conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento em qualquer país. Agora, os portadores desses recursos são as pessoas. E aqui ele põe um valor enorme no ser humano, porque no fundo são as dinâmicas pessoais, as relações, são as pessoas que são as portadoras disso. Ó, o Richard Philip, ele coloca assim, conhecimento sem direcionamento a uma ação cada vez mais construtiva é uma mera informação. E de informação, a internet está cheia. Então, se não tem um significado, não tem um objetivo, essa informação não serve para nada. E quer ver? Por que eu pus essa frase aqui? Porque eu vejo um monte de consteladores que adoram colocar um monte de elementos e pessoas, informações aqui, você vai conhecer, mas para que você pôs tudo isso? Você se perde, você não sabe o que fazer. É um monte de informação que não serve para nada. Então, aqueles elementos não ajudaram em nada, só atrapalharam, poluíram a constelação e tira o foco daquilo que é importante. Então, aqui, ó, informação, a internet está cheia. Isso aqui você pode ter um grande campo de informações, mas se não tiver um direcionamento e um significado, não serviu para nada. Por isso, ó, muito cuidado com a quantidade de elementos que você coloca na constelação. E se tem um grau de importância, né? Aqui o Machado de Assis. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Isso aqui é uma interpretação. Depende da forma como você olha. Você vai dar um direcionamento. Você pode ficar triste ou feliz. Depende de como você vê essa informação. Poder das informações. Informação é poder. Então, o poder das informações. Você vai ter conexão com a realidade. Você começar a ter significados mais adequados, grau de importância dessas informações. Com isso, você vai ter compreensão dos problemas, compreensão da origem dos problemas, de onde veio tudo isso. Com essas informações, você vai poder fazer um diagnóstico, buscar a solução, aprender com isso e resolver. E profilaxia, evitar que essas dinâmicas ocorram no futuro. Isso aqui é a essência de qualquer trabalho. A constelação, por exemplo, é isso aqui. Se você não souber conectar com a realidade, sinto muito, a constelação não vira nada. Se você não souber fazer diagnóstico, entender o verdadeiro problema, você descobre um problema, mas você não descobriu o problema. Mas você pode descobrir um monte de problemas, mas não descobriu o problema. A constelação fala, sim. A questão precisa ver se você ouve e se você entende o que ela está falando. Se você fizer isso, ótimo. Senão ela te dá um monte de informações, mas você não pegou. Outra dinâmica importante aqui, verdades e mentiras. Essa informação que você recebeu é verdade ou é mentira? Quantas vezes eu escutando o cliente, eu já percebo que aquilo é uma mentira. Isso aqui é falso. Está na cara que é falso. Porque isso aqui não é coerente. Uma dinâmica dessa não é coerente com a outra. Não bate, as coisas não encaixam. Mas olha, mas o cliente falou, se ele falou, você tem que acreditar. E aí lembra a frase? A mente mente. Não confie naquilo que os clientes falam. Eles estão falando aquilo que eles enxergam, a máscara dele. Se você enxergar por onde ele enxerga, você não vê outro caminho. Se você enxergar por aqui,
Você não enxerga aqui. Se o cliente olha aqui, você olha para cá e vê uma dinâmica diferente, tá? E que mais você vai ver aqui? Você vai identificar um monte de armadilhas. Armadilhas, casca de banana que está sendo jogado lá. E se você pisar, pisou. Você não viu que era uma casca de banana? Você vai ver uma série de obstáculos que vão ocorrer para você não chegar perto da realidade, como contestação, resistência, transferências negativas e positivas. Você vai ver oportunidades, você vai ver portas abertas, dinâmicas por onde você pode entrar. Você vai identificar uma série de padrões de funcionamento. Então você vai ver para que a pessoa faz isso, que dinâmica acontece aqui, dinâmica sistêmica. Aqui, linguagem corporal, visão sistêmica, campo sistêmico, informações do campo, como trabalhar com o campo. Todas essas informações, esses conhecimentos são fundamentais para você se tornar um excelente profissional. E aí vem uma frase do Matrix. Você quer saber o que ela é? É o mundo colocado diante dos seus olhos para que não veja a verdade. E aí você vai tomar a pílula vermelha ou vai tomar a pílula azul? Você quer ver a realidade ou você quer ficar no mundo da ilusão? E quando você vai trabalhar com o cliente, você acha que a realidade, o diagnóstico, a solução estão em quais dessas duas dimensões? Na verdade ou na mentira? E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quer ver um exemplo de tudo isso que eu estou colocando num campo bem diferente, entre aspas, desse que a gente está acostumado aqui, como constelação sistêmica, psicoterapia, como serve para tudo. Por exemplo, um exemplo de aplicação na área da administração. Tem uma dinâmica que chama processo decisório. O que é esse processo? É o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada circunstância. Isso aqui não é a mesma coisa quando a gente trabalha com o cliente, é tudo igual, né? Aqui, comparação com o trabalho da consciência. Quer ver? Ó? Presta bem atenção. No processo decisório, dentro de uma administração de empresa, você vai identificar o problema, analisar o problema, buscar as soluções alternativas, selecionar uma proposta, uma delas, implantar e avaliar o resultado dela. O que é isso aqui? É a mesma dinâmica quando você trabalha com um cliente. É a mesma dinâmica que você trabalha quando você trabalha com você mesmo. Lembra o triângulo da realização? Olha lá. Quer ver? Uma outra dinâmica? Está aqui, ó. Etapas do processo decisório. Então tem autores aqui que mostram alguns modelos aqui como eles funcionam, mas em essência eles são muito parecidos. Ó, a realidade, o tempo todo é realidade, toda hora é realidade, tudo tem que estar aqui. Aí você vai identificar, esse aqui chama de fase de inteligência. No fundo aqui, o que é? Perceber, analisar, o que é? Pegar informações, ver as dinâmicas que estão acontecendo. Aqui validação, fase do projeto. Você vai definir caminhos, você vai procurar dinâmicas que você precisa trabalhar. Verificação e teste, fase de escolha. Você vai avaliar, você vai comparar, você vai escolher. Aqui você põe elementos, você monta a dinâmica, você percebe o que está acontecendo aqui. E aí a fase da implementação, você implementa. Descobriu o que tem que fazer? Coloca os elementos e aí vamos trabalhar em cima de tudo isso. Isso, a essência funciona na administração, essa essência funciona na constelação sistêmica, essa essência funciona na sua vida, porque a essência é tudo parecida em qualquer área. Se colocar medicina aqui dá na mesma, se colocar justiça aqui dá na mesma, se colocar escola aqui, no fundo, é tudo a mesma coisa. E aí eu vou colocar as 10 ferramentas básicas de trabalho da consciência sistêmica que você já viu até agora. Tem várias, né? Mas eu coloquei 10. Aqui. Primeiro, ampliação da consciência e saber que os referenciais mudam a cada fase. Isso aqui é essencial. Outra, saudável e doentio, não precisa nem falar, né? Sentir, pensar e agir. Fórmula da realidade. Perguntas, aprender a fazer perguntas. Todos os trabalhos que você faz de trabalho interpessoal, o que é? Aprender a perguntar, a explorar através das perguntas, o grande poder das perguntas. Pergunta para ampliar a consciência, intra, inter e sistêmico, para fazer diagnóstico, elaborar plano de ação. Outra dinâmica importante, que esse módulo aqui foi fundamental para você, aprender a linguagem corporal, não verbal. Campo enorme de informações da realidade. Trabalhar com triângulo dramático e triângulo da realização, né, que você já treinou bastante. Aí você vai identificar problemas e saber como buscar soluções. Comunicação, que eu também já falei muito sobre isso aqui.
o como essa dinâmica de comunicação funciona e como seria uma comunicação saudável ou não. Lembra do emissor, do receptor, de codificação da mensagem, decodificação, máscara, sombra e selfie. E técnicas de intervenção sistêmica que você já aprendeu até agora e vai aprender várias outras ainda e aprofundar isso. Olha só quantas ferramentas você já tem para aprimorar ainda mais a sua dinâmica como ser humano, como profissional, utilizando isso aí a seu favor nas relações que você tem e nos sistemas. No fundo, o que nós buscamos sempre, fazer um diagnóstico rápido e preciso. Se você conseguir fazer isso aqui, ele é rápido, não demora. Ah, preciso de 10 anos para fazer um diagnóstico. Ixi, quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, quanto mais preciso ele for, adivinha o que vai acontecer? Você vai fazer um tratamento efetivo e duradouro. Você vai exatamente onde está o problema. Descobre e soluciona. Quando você fizer isso, ele é um tratamento efetivo e duradouro, para sempre. Se for só um sintoma, alivia o sintoma, daqui a pouco o sintoma volta. Não funcionou, adivinha, você mexeu aqui ou você mexeu aqui? Se mexer aqui, esse diagnóstico aqui é de problema secundário e não de primário. Se mexeu nisso, daqui a pouco ele volta, aparecem outras coisas no lugar. Não funcionou, não foi efetivo nem duradouro. Então, isto aqui é o que muitas vezes eu recebo pessoas que falam assim, eu vou fazer uma constelação, ela mostra tudo e resolve tudo. Grande mentira! Isso aqui é outra mentira que está lá. A constelação não resolve nada. A constelação é uma técnica, uma ferramenta de trabalho. Se você souber como trabalhar com ela, você pode fazer diagnóstico e tratamento adequado. Se você não souber, sinto muito. E por que eu estou falando isso? Eu recebo, mas toda hora, um monte de gente que já fez um monte de constelações e não resolveu nada. Mas a constelação mostra e resolve. Aliás, é só falar, a alma viu, tudo viu, resolveu. Não resolveu nada. Por quê? Porque ficou vendo dinâmicas secundárias e não viu o primário. Lembra? Descobriu 1, 2, 3 problemas, mas não descobriu o problema. O problema. Se você não entendeu o problema, você vai ficar mexendo em probleminhas aqui. Por isso não funcionam. Por isso, de repente, eu vou lá, mexo e descubro o que está acontecendo. Eu estou falando para você que está em treinamento, você vai ver várias vezes você perder o foco e desviar e encontrar um problema, outro problema, mas não encontrou o problema. Quando você encontra o problema e resolve, tratamento efetivo e duradouro. Resultados. Você vai ter um monte de ganhos. Se der tudo, se você fizer bem feito, muitos ganhos. Aliás, não é só você que ganha, né? Ganha você, ganha o cliente, ganha a sua profissão. Você vai ter ganho em tempo, dinheiro. Por quê? Você vai trabalhar com menos tempo, você vai ter mais resolutividade. Conclusão, você vai ter um recurso financeiro maior, porque você é efetivo, você economiza para o cliente e ele vai acreditar em você, vai ver o resultado e vai trazer cada vez mais cliente. E quanto mais clientes você tem, e menos tempo você tem para trabalhar com os clientes, você vai ter que subir o valor, porque o seu nível, a qualidade profissional está subindo. Você vai ter ganhos no mundo individual, no mundo das relações e no mundo sistêmico. Não só você e o cliente. Você está promovendo benefícios para dinâmicas que vão além do cliente, porque você está olhando o sistema do cliente e você também está trabalhando com algo maior ainda. Você está trabalhando aqui, muitas vezes, com o futuro dessa família. Dinâmicas que você ajudou aqui vão trazer benefícios para essa geração e para outras gerações dessa família. E aí vem o Einstein de novo. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas e nem as coisas. É você ter uma onda, ter um propósito e saber para onde você precisa ir. Aí você será feliz. Bom, o que nós vimos aqui nessa aula? Aplicação nas 3 dimensões, intra, inter e sistêmico. Nós vimos estratégia e tática, informação e significado, o grande poder das informações. Exemplo de aplicação no processo decisório na área da administração. E as 10 ferramentas básicas do trabalho da consciência sistêmica que você já tem capacidade de utilizar e aprimorar. E aí, vamos ampliar a consciência? Vamos aprofundar e vamos para o exercício? Então, eu te vejo lá. Tchau!
E aí, você está pronto para ampliar a consciência? Vamos agora fazer um exercício sistêmico bem interessante e eu gostaria muito de ver como você vai lidar com tudo isso e como essa constelação vai acontecer, tá? Você está aberto para que as informações cheguem? Você vai tentar pegar essa constelação e encaixar no seu mundo de consciência restrito ou vai ampliar a consciência para ter a capacidade de compreender as informações que chegaram daqui? E aí vamos fazer o seguinte, grupo de 6 ou mais elementos ocultos, você já sabe como é que funciona essa dinâmica, e nós teremos 5 elementos que o cliente ou o aluno que vai fazer vai escolher aqui, pegar o papel, distribuir, eles não saberão. Então aqui nós teremos 2 indivíduos humanos que representam o quê? O profissional, que é você, colocar você aqui, e o cliente. Então, e o que mais vai colocar aqui? As mentiras do cliente. Então, um elemento para as mentiras do cliente. O outro elemento para os problemas do cliente. Esse representa os problemas do cliente. E aqui representa as mentiras do profissional. O profissional também está cheio de mentiras. Vamos ver como é que essas dinâmicas vão ocorrer aqui. O que vai acontecer é, você vai distribuir esses elementos em círculo, como sempre você faz, você já sabe disso. Você aqui dentro escolhe os papéis, entrega, eles não sabem quem eles são. Você sai e aí sigam os movimentos e aí as coisas começam a acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? A hora que consolidar a dinâmica, encerra, compartilhe, vamos ver as informações, o que aconteceu, como é que foi, pega as informações, faça bastante perguntas para você dar um significado maior das informações que estão acontecendo aqui e depois de que compartilhou, troca e assim por diante, até todos fazerem o exercício. No final, quando todo mundo encerrou, vocês troquem informações sobre como foi fazer esse exercício aqui. Ok? E aí, vamos ampliar a consciência? Um bom exercício para você e eu te vejo no próximo módulo. Até lá, tchau!